Fala galerinha, professor Vlad na área. Estamos aqui na semana de 13 a 19 de abril e nós vamos falar a respeito da resolução das atividades adicionais de 1 a 10, que foram as atividades que vocês tiveram aí para o pessoal do sétimo ano. Vamos lá? Vamos começar a corrigir um pouquinho? Essa atividade, então, a primeira diz assim, ó: escreva a distribuição eletrônica em camadas, né, aquelas camadas K, L, M, N, para os seguintes elementos. Nosso primeiro elemento é o sódio, 18 elétrons, né? Então, eu vou distribuir aí 18 elétrons nas minhas camadas K, L, M, N, O, P e Q. Lembrando, você sempre vai a cada camada subtraindo os elétrons que já foram colocados e vendo quanto eu preciso colocar nas camadas seguintes, usando as regrinhas também de no máximo 8 elétrons na última camada. Então dá uma olhada aí: 11. Camada K com 2, camada L com 8, já foram 10, então a camada M tem apenas 1. Olha o caso do cloro, que são 17. A camada K vão 2, camada L 8, já foram 10. Então, para a camada M, 10 menos 17, só faltaram 7. Então, eu fiquei aí, K com 2, L com 8, M com 7. Pode 7, professor? Pode 7. O limite são 8. A menos que eu caia na regra do 18 também. Lembre-se que nós temos a regrinha aqui. Se ultrapassar a 18, aí eu vou manter 18, passar o restante para a próxima camada e observo se esse restante está dentro da regra 1. Então, olha lá o selênio com 34, K com 2, L com 8, M com 18. Né? Por que M com 18? Porque 2 mais 8, 10, menos 34 são 24, mas eu não posso deixar 24, então eu deixo 18 e os outros 6 ficaram para a última. Mesma coisa o estrôncio, olha lá, K com 2, L com 8, já foram 10. M com 18, 28. Então faltam 10 para 38, só que eu não posso deixar 10 na N. Eu deixo 8 e o restante eu passo para O, por isso que a camada O ficaram 2 elétrons apenas. Então eu vou K com 2, L com 8, M com 18, N com 8 e O com 2, dando o total de 38 elétrons. Sempre que você termina, a somatória tem que ser o total de elétrons que você tem como objetivo. Ok? Extremamente importante para você observar se fez certo. Ó, 50 elétrons do estanho. K com 2, L com 8, já foram 10. M com 18, que comportam 18, já tenho 28. Menos 50 são 24. Então, eu não posso pôr 24, ok? 22. Eu não posso pôr os 22. Então, eu deixo 18 e 4 na última. Vamos ver o exercício número 2. Ele é um pouquinho diferente. Ó. A distribuição eletrônica do elemento químico cálcio, número atômico 20, presente na composição química da água mineral é. Então, você só precisava fazer a distribuição mais uma vez. Então, vamos distribuir 20 elétrons. Lembrando, primeira camada, K com 2. Segunda camada, L com 8. Já foram 10. Bom, 10 menos 20, faltam 10. Cabem 10 na M? Cabem, mas eu não posso pôr 10, porque a última só pode ter 8 no máximo. Então eu coloco 8 e os outros dois, da diferença de 10 menos 8, vão para a camada N. Então você ficou com uma distribuição K com 2, L com 8, M com 8 e N com 2. Olha lá, 2, 8, 8 e 2, alternativa D no exercício número 2, na questão número 2 aí, ok? Na resolução? Excelente. Vamos ver a questão número 3. Um isótopo de iodo usado no tratamento de distúrbios da tireoide. Isótopo é um átomo que possui o mesmo número de prótons, tá? É o 131 iodo 53. Complete a tabela a seguir. Então, a primeira coisa que a tabelinha pede é o número de prótons no núcleo. O número de prótons no núcleo é esse número que aparece embaixo aí, no canto inferior direito, ou seja, 53 prótons. Exatamente, que é também chamado número atômico. Aí a segunda parte da tabela pede o número de nêutrons. Professor, como que eu encontro o número de nêutrons? É muito tranquilo. Você pega a massa, que era o 131, e subtrai do número de prótons. Por quê? Massa menos prótons é igual a número de nêutrons. Então nós temos aí 131 menos 53, 78 é o seu número de nêutrons.
E agora a distribuição eletrônica do 53, olha lá. K com 2, L com 8, já foram 10, M com 18, são 28, e aí ficam faltando ainda mais 25, mas eu não posso pôr 25. Então eu só posso deixar 18 e o restante, que são os últimos 7, ficaram na camada O. Veja se você fez a distribuição certinha, né? K com 2, L com 8, M com 18, N com 18 e O com 7. Né? Eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 camadas com elétrons distribuídos para distribuir os nossos 53 elétrons. Agora nós vamos para a distribuição, para a resolução da questão número 4. Né? A eletrosfera de um átomo apresenta os elétrons distribuídos da seguinte maneira: 2 elétrons na camada K, que é a primeira, e 8 elétrons na camada L, que é a segunda. Né? A primeira pergunta: qual o número atômico desse átomo? Bom, se eu tenho o total de elétrons e é um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons também, ou seja, só precisava somar 2 mais 8. Então, o número atômico desse elemento é 10, ok? Acertou? Esperamos que sim, né? Somou o número de elétrons, já era. Item B. Qual o nome e o símbolo do elemento correspondente a esse átomo? Para resolver esse item, você usou a tabela periódica que foi disponibilizada, que ela sempre está aí do seu lado na resolução. Ela está do ladinho do seu caderno, ou dentro do seu caderno, na apostila. Sempre tem que estar aí com você, ok? Então, nesse caso, se você buscou a tabela periódica na hora da resolução desse item, era só encontrar lá o número atômico 10 e você encontraria, ok? Vamos para a questão número 5? A questão número 5 diz assim, ó, para o selênio, símbolo Se, o elemento essencial para o ser humano, de número atômico 34, ó, importante, ele quer saber a distribuição eletrônica nos níveis de energia. Então, nós vamos distribuir 34. Ah lá, K com 2, L com 8, já foram 10, M com 18, pode, então temos 28. 28 menos 34 são 6. Então, a camada N, que é a última, tem 6. Ah lá, alternativa B, 2, 8, 18 e 6. Né? Uma distribuição bem tranquila. Aqui mais uma distribuição. Eu peguei só o finalzinho dessa questão 6, porque o enunciado é um pouco grande, então para a gente fazer a correção fica melhor para você. Esse elemento químico apresenta o número atômico igual a 16, lembra? Z é símbolo do número atômico. E quer saber a distribuição eletrônica. Pô, você já fez distribuição eletrônica até de 50, imagine 16, que fácil. K com 2, L com 8 já são 10. 10 menos 16, 6. Então a M tem 6. Pode ter 6? Claro, só não pode ter mais que 8. Alternativa D é a alternativa correta desse exercício. Vamos para 7. Um átomo cuja configuração eletrônica é 2, 8, 8 e 2 tem como número atômico. Nossa, exercício fácil também, né? Parecido com o exercício número 4. Olha lá. É só somar. 2 mais 8, mais 8, mais 2. 2 e 8, 10, mais 8, 18, mais 2, 20. Então, o número atômico desse elemento é 20. Por quê? Número de elétrons igual ao número atômico para um átomo neutro. Alternativa B. Ok? Agora nós temos uma pequena diferença no exercício número 8. Indique o número de elétrons da camada mais externa dos seguintes átomos. Qual a diferença? Você vai fazer a distribuição normal e vai ver a última. Olha lá, ó, número atômico 15. K com 2, L com 8. Já são 10. 10 menos 15, 5. 5 ficou na última. Então, olha lá, tá vendo que está grifadinho? Então, o número de elétrons da camada mais externa aí é 5. Ok? Mesma coisa para o cloro. Né? O cloro, o que aconteceu de diferente? Ele tem 2 como número atômico de diferença, né? 2 elétrons a mais. Então, olha lá, K com 2, L com 8, já são 10. Então, a camada M, que também é a mais externa nesse elemento, tem 7. O cálcio, que a gente acabou de ver, K com 2, L com 8, já são 10. Então, a M seriam 10? Não pode. Eu deixo 8 e vão 2 para a última, que é a nossa mais externa grifada. O enxofre com 16, K com 2, L com 8, já são 10. E a camada M, que é a última grifada, com 6. Perfeito? Entendeu como que é? Era só para marcar a última. Mesma coisa nesse, ó. Só que esse exercício da Unital, ó, um átomo possui configuração eletrônica 2, 8 e 5. Apresenta na camada mais externa, ou seja, a última. O último número é 5. É, facinho. E o nosso último exercício
né? O número de elétrons na última camada, novamente, ó, para um elemento que possui número de massa igual a 40 e 22 partículas neutras bom, número de massa a gente sabe que é a soma de prótons mais nêutrons. E as partículas neutras são os nêutrons. Então, qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Encontrar o número atômico, ou seja, 40 menos 22. 40 menos 22 são 18. Então, 18 prótons vai ser igual a 18 elétrons. Segundo passo, agora eu vou fazer a distribuição eletrônica dos 18 elétrons, né? Quando eu faço a distribuição, eu vou ter K com 2, L com 8, já são 10. 10 menos 18, 8. M com 8. Posso ter 8 na última? Posso. Então, alternativa E, 8 elétrons na camada mais externa. Certo, senhores? Com isso terminamos nossa correção de hoje. Para a sua atividade da semana, você só vai precisar fazer uma leitura prévia do capítulo 3, que começa na página 44, porque na próxima aula nós vamos falar sobre a tabela periódica, os aspectos históricos, os tipos de tabela que nós já tivemos, como localizar mais informações ainda na tabela, descrever um pouco melhor os elementos que estão lá. Vocês já viram que o material do 7º ano ele é muito focado na tabela periódica, para que você tenha mais domínio sobre esses elementos e possam trabalhar melhor nos anos seguintes. Certo, senhores? Com isso terminamos a aula. Lembrem-se, equilíbrio em tudo. Faça um pouquinho de cada coisa, bem feito, com cuidado. Ocupa sua mente, faça coisas boas, ouça boas músicas. Se der para praticar atividade física, melhor ainda, né? Em casa, tá? Cuida da família, logo logo vai estar tudo em ordem, todo mundo junto aí, ok? Um abraço, fim da aula de hoje de resoluções do professor Vlad. Fui, até mais!